Entrevista. Muita gente anda em busca de um corpo mais saudável, de repente até perder alguns quilinhos indesejados, né, Vitor? Mas nem sempre é feita aí a busca pelo profissional para saber qual a dieta mais indicada para cada perfil. A gente lembra que somos indivíduos, nem sempre o que funciona no outro funciona na gente. Estamos em período de... Antigamente era a revista, né? A dieta da sopa, a dieta da lua. Agora são os influenciadores nas redes sociais, mostrando aquele corpo dos sonhos que muitas vezes é inclusive manipulado, né, por aplicativos e tudo mais, e a gente fica, meu Deus, por que comigo não funciona? E o pior, Renata, é quando as pessoas querem acelerar ainda mais o processo e usam medicações. Usam medicações, inclusive, indicadas para outras coisas, né, para patologias, inclusive, e você começa a usar isso sem controle, imaginando que vai ter um resultado acelerado e pode estar tendo um prejuízo para a saúde no presente ou até mesmo no futuro, né? Vitor, antes de a gente anunciar o nosso entrevistado, você pode participar dessa entrevista, tá? Manda sua pergunta pra gente, 998780997. Se você tem alguma dúvida sobre dieta, sobre emagrecimento, por onde começar, fica à vontade, o espaço é esse, tá? E a gente aciona agora o doutor André Muniz, que é endocrinologista, e vai conversar com a gente. É um fera nesse assunto, né? Já viu muita coisa nessa vida, né, doutor André? E eu queria que o senhor começasse falando por onde não começar. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto muito importante, que são os cuidados com a saúde, né? Então, o começo precisa ter todo o planejamento de qualquer coisa que nós vamos fazer na vida. Se vamos fazer uma viagem, uma reforma na nossa casa, nós fazemos um planejamento e um cuidado com o corpo. Precisa também desse planejamento, uma avaliação médica, muitas vezes também uma avaliação nutricional e até também, hoje, com essa questão de analisar a composição corporal, como é que está a massa magra, como é que está a massa gorda. Isso também demanda, às vezes, a atuação de um profissional de educação física, ou seja, você precisa de uma equipe muito... A gente teve uma perda no sinal? Perdemos o sinal com o doutor André, vamos dar uma ligadinha para ele. Vamos restabelecer o contato. André, a gente está te ligando, tá? Para a gente ir conversando aqui por telefone sobre dieta, sobre por onde começar. Tem gente aí que já está na agonia. Já temos. Porque o São João está na porta, já quer estar mais em forma. Tá no shape, né, doutor André? Quer tá bonito. Doutor André, nos ouve? A gente vai ajustar aqui para que tenhamos o áudio ouve, do doutor André? Não está nos ouvindo. Eu ouço vocês estão me ouvindo? Sim! Sim, estamos ouvindo. Lembrou a brincadeira, né? Você troca uma bicicleta por Você troca uma bicicleta por uma coxinha? Não, coxinha não, né, doutor André? Coxinha não vai dar não vai dar certo. Vamos lá, doutor, pode concluir. Bom, eu vou recomeçar, porque eu não sei em que ponto caiu. Ok. Mas o que eu estava relatando é que há a necessidade de fazer um planejamento, né? Um planejamento como qualquer outra situação na nossa vida, seja uma viagem, uma reforma em casa, precisa que nós tenhamos um planejamento para cuidar do nosso corpo, né? Afinal, são muitos sistemas envolvidos na produção de energia, no acúmulo de gordura, na melhora da massa muscular, e isso precisa de uma abordagem multidisciplinar, muitas vezes com avaliação médica, nutricional, do educador físico, e o espírito daquele indivíduo que vai passar por esse processo também afinado com esses outros membros do time, para que a coisa flua melhor do que o futebol pernambucano, né? Ô, doutor André, a gente vê muito, André, Vitor e ouvinte, a gente vê muito agora nas redes sociais as pessoas, eles só tinham uma squeeze, né, uma garrafinha de água e um sonho, que é a pessoa só com a garrafinha de água na academia
e depois correndo, aí comendo lá um prato de salada, e de repente essa pessoa não vê muito resultado. Não é simplesmente deixar de comer e fazer atividade física, né, doutor André? É verdade. E essas dietas restritivas que foram moda e que muitas vezes são alardeadas aí por profissionais, às vezes profissionais e às vezes influenciadores, como você citou, não necessariamente profissionais de saúde, eles cometem erros graves, porque faz uma restrição durante um período muito prolongado, e isso traz prejuízos a longo prazo para o nosso corpo, e embora possa haver no começo uma aceleração dessa perda, mas ela vem junto com perda de massa muscular, e lá na frente isso causa uma dificuldade, traz um prejuízo aí para a saúde. Então é preciso equilíbrio, é preciso se alimentar melhor e ter uma composição desse prato, dessa rotina de atividades muito equilibrada para que os resultados realmente sejam sustentáveis. Doutor André, nós temos alguns casos de pessoas que no processo do emagrecimento, na tentativa, sem esse acompanhamento, que registram ali desnutrição, né? Perdem elementos importantes e tem consequências para o corpo. Da mesma maneira que temos pessoas que estão acima do peso e que estão desnutridas também. Acho que é importante falar sobre isso. Não é a quantidade que você come que indica se você está ou não bem alimentado, mas a variedade do que você come e o atendimento das necessidades de todos aí os componentes, né? Carboidratos, proteínas, minerais, enfim, tem que estar tudo equilibrado, como o senhor disse. Pois é, eu concordo com essa sua colocação, Vitor, e reforço o seguinte: não é para você fazer, vamos usar a expressão mais popular, mas fazer uma dieta e ficar mais fraco. Isso é um contrassenso, né? Você vai fazer uma modificação na alimentação para ter mais saúde. Então, começam a surgir aquelas hipóteses: não, está fazendo dieta e começou a adoecer, começou a ter infecções de repetição, então não está fazendo a coisa da maneira certa, porque não está recebendo os nutrientes minerais que ele tem necessidade para manter o equilíbrio, não está ingerindo a quantidade de água correta, não está dormindo adequadamente. Todo esse processo tem a ver com o resultado. E muitas vezes o que há, a ansiedade, na pressa de se conseguir aquele objetivo, se pula etapas e se pensa que o quintal do vizinho é realmente o sonho e que está sempre bonito. E quando, na verdade, não está, né? Muitas vezes aquele processo, e você tem pessoas tanto magras que não estão saudáveis, como obesas que não estão saudáveis, e exemplos contrários também. Porque se houver o equilíbrio, vai se conseguir um resultado satisfatório. Doutor André, já temos pergunta aqui da Maria Cristina, do Cidade Jardim, e ela pergunta o seguinte: se eu me alimentar só de ovos, eu estarei bem nutrida? E aí eu acho que isso é a questão de uma dieta que estava circulando agora há pouco de uma influenciadora famosa que estava se alimentando só à base de ovos. Tem uma influenciadora que se alimenta só à base de ovos e tem a outra que treina bastante, que também é influenciadora, mas tem o corpo, né, bem torneado e tudo mais, que também só se alimenta de ovos, basicamente, doutor André. Então, ovo é o vilão, é o mocinho, tem época que ele está em alta, tem época que ele está em baixa. Como deve ser a nossa relação com a ingestão de ovos? Eu diria que é um mocinho, se for usado como mocinho, né? Porque na maneira que você colocou, uma alimentação exclusivamente baseada no consumo de ovos, ela vai estar equivocada, com certeza. Você vai ofertar proteína, mas vai ofertar gordura também, colesterol, e pode trazer prejuízos a médio e longo prazo, com certeza. A curto prazo, às vezes, pode até surgir algum resultado interessante pelo consumo proteico mais elevado, mas não há sustentabilidade disso, porque a questão do paladar, quando a dieta é muito proteica, ela perde muito. Então, o indivíduo não vai conseguir manter essa ingesta adequada, ele vai terminar
fadigando isso e ocorrendo falhas e vai desandar o tratamento. Então, não se recomenda dietas restritivas de maneira alguma. Nesse ponto, talvez, doutor, a gente possa identificar aquilo que é uma dieta, né, indicada por influencers, e indicada por pessoas que não têm a competência técnica para isso, e aquilo que é indicado pelos profissionais, né, nutrólogo, nutricionista. Quando você vai para um profissional, o profissional vai te indicar uma série de opções, porque ele vai falar sobre a variedade. Então vai lá receitar para você. No café da manhã você pode comer isso, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo. Porque vai dando opções à pessoa, possibilidades à pessoa. Até porque o paladar também é algo importante. Você tem que ver o que vai encaixar no paladar. E quando você vê essas dietas, né, indicadas por influencers, eles geralmente colocam apenas uma coisa, né? Só vai ser ovo, só vai ser ovo com batata doce, só esse tipo, né, de legume. Quer dizer, é muito restrito, né? Você tem o benefício daquele alimento, mas você um alimento só não consegue te dar a variedade de todos os nutrientes que você precisa. Né? Perfeito. É isso que a gente está, essa tecla que nós estamos batendo aqui hoje, tá buscar essa diversificação, né? O prato precisa ter uma composição colorida, uma composição interessante que vai reunir os diversos grupos alimentares, os minerais, as vitaminas, para que proporcione o resultado adequado, proporcione um resultado onde a saúde esteja mantida ou restabelecida. Esse é o foco. Então, quando se procura um acompanhamento profissional sério e ético, as pessoas vão orientar situações já previamente testadas, previamente respaldadas pela literatura e que podem trazer resultados já sólidos e não invenções que partem muitas vezes da cabeça ou de uma pessoa que testou aquilo anedoticamente ou de um profissional mesmo de má qualidade técnica que inventa aí um protocolo e sai alardeando. Estamos conversando com o Dr. André Muniz, que é endocrinologista, passando algumas orientações sobre o que fazer na hora de iniciar uma dieta. Doutor André, a gente precisa falar sobre as famosas canetinhas, né? No início dessa entrevista, o Vitor falava aqui sobre o uso de medicações, né, para quem está querendo emagrecer. A gente sabe que nem todo mundo precisa, realmente é só mudar, adequar a alimentação, aliar uma atividade física, mas tem gente que realmente precisa de medicação. E a gente queria saber a opinião do senhor sobre o uso dessas canetas. É algo que realmente é importante para um grupo de pessoas, de pacientes, mas é ou não indicada para todo mundo? Todo mundo pode usar ou não? Quais são, né, os efeitos e o que é que a gente pode esperar do uso dessas canetinhas, que na verdade são para diabéticos, né, doutor André? As canetas são uma grande revolução no tratamento da obesidade e do diabetes. Isso é fato. Elas têm um conjunto de estudos que gabarita, deixa um respaldo científico muito forte e que podem fazer parte, sim, do arsenal terapêutico, tanto para o diabetes como para a obesidade. O que se questiona é o uso de fins estéticos puramente. Aquela pessoa que quer, eu quero perder 5 quilos, eu quero usar a caneta. Não há nenhum estudo mostrando esse modelo de uso, né? Não há um modelo de uso curto e o que vai haver de consequências para frente, ou seja, eu vou perder peso, 3, 5 quilos, mas como é a manutenção, quando eu parar, como é que vão ser as modificações que meu corpo vai passar? Então, o que a gente precisa separar aí, o joio do trigo, o uso para tratar doenças, seja diabetes ou obesidade. A obesidade é uma doença, existe uma terapia medicamentosa aprovada e com resultados significativos. As canetas são realmente bem indicadas, são extremamente eficazes. Agora, o uso estético, ele realmente não tem respaldo de literatura médica e acaba sendo, na extensão do tratamento, prejudicial, porque vai causar aquela ilusão de que está tudo bem, mas você não modificou a base, não fez nenhuma
mudança de estilo de vida, a carruagem volta a ser abóbora. Doutor André Muniz, endocrinologista, conversou conosco aqui no Manhã Cidade. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade, um abraço e até a próxima oportunidade. Um abraço a você, Vitor, um abraço, Renato, e a todos que nos acompanham aí pela experiência Rádio Cidade. Um abraço. Um abraço, doutor André Muniz. Minha gente, tem que procurar ajuda profissional, não dá para fazer por conta própria, nem sempre o que funcionou com a sua amiga, com a sua irmã, com a sua vizinha, o vizinho vai funcionar em você. E lembra, é o teu corpo, é a tua saúde. Às vezes a pessoa está pensando só na parte estética, aí emagrece muito, mas aí não está bem nutrido, aí vive com dor de cabeça, vive resfriado, não lembra direito das coisas, não tem a mesma disposição de sempre. O corpo precisa de equilíbrio. E o doutor André deixou bem pontuado, né? Para o tratamento do diabetes, para o tratamento de obesidade e com indicação. Então, primeiro, se você não está na condição da obesidade, não é para você. E caso esteja, é preciso primeiro ter um acompanhamento profissional, a prescrição médica, para que então você faça uso do medicamento. Todo medicamento tem riscos. É preciso saber se é o indicado para você. E ajuda profissional. 8h57. O Manhã Cidade vai ficando por aqui. A gente agradece demais a companhia de vocês. Uma ótima segunda-feira, uma ótima